Shalom, queridos, graça e paz, que bom ter vocês aqui. Nós vamos começar imediatamente, coisa boa ver as famílias se reunindo. Só um minutinho. Feito. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. Nós vamos consagrar o Senhor esse tempo. Amém? Senhor Deus, nós entramos com ações de graças na tua presença, com hinos de louvor, porque a tua presença tem enchido os nossos corações, as nossas vidas, os nossos lares. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de ti cada uma dessas famílias aqui representadas na noite de hoje. Eu quero começar a abrir esse tempo, Senhor, agradecendo pela tua presença poderosa na vida de cada um deles, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado constante, Senhor. Obrigado, porque sempre que vem alguma preocupação ou alguma ansiedade que quer bater na porta do nosso coração, nós temos a quem recorrer. E nós olhamos para ti, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Tu és o nosso refúgio, tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação. Tu tem feito, Senhor, cada um desses dias que temos passado, tu tem transformado a tristeza, a preocupação em júbilo, a alegria, em dança no nosso interior, Pai, porque sabemos em quem temos crido, sabemos quem é o Deus que nos guarda em todo tempo. Por isso nós queremos te render todo louvor, toda adoração que é devida ao teu nome, porque tu és um Deus santo. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, vem agora e toma os nossos corações, nos conduz em uma adoração genuína, verdadeira, que seja uma gratidão que seja derramada do nosso coração diretamente ao teu coração, que haja verdade, Senhor. Oh Deus, nós apresentamos as nossas vidas. Senhor, olha para o nosso interior, aquilo que precisa ser corrigido nas nossas rotas, nas rotas dos nossos entendimentos, Senhor, naquilo que compreendemos, que entendemos da tua palavra, da tua direção. Senhor, se há alguma confusão, se há alguma cegueira no nosso interior, Senhor, que a palavra da verdade, a tua palavra, venha fazer cair por terra, Senhor, em nome de Jesus, todas as escamas que podem haver nos nossos olhos, porque nós queremos enxergar a tua glória, enxergar as pessoas, as situações com os teus olhos. E por isso, Senhor, nós queremos render a ti esse tempo, numa noite tão importante como essa, uma noite que, mais uma noite que tu nos deste, mais um culto que tu nos deste, para nós nos lembrarmos, para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. A tua morte e ressurreição, Jesus, para que tivéssemos acesso em total liberdade ao trono da graça. Muito obrigada pela salvação, Jesus. Obrigada porque hoje podemos lembrar, trazer à memória a tua morte, a tua ressurreição, a tua vitória, ó Deus, sobre a morte e sobre o inferno. Não há nada nem ninguém que possa suplantar isso. E por isso nós dedicamos a todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a glória, Senhor, declarando a tua majestade, a tua santidade. Toma esse tempo nas tuas mãos, Senhor, e faz o que é devido, segundo os projetos do teu coração, no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram depois. E eu vou passar agora para o Alda. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra tudo, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, amigos. Além do eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus, que vive está. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Nós temos uma certeza, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Obrigada, Alda. A gente confia no Senhor, a gente sabe que não há nada que nós precisemos temer. Eu olho assim essas carinhas, me dá um aperto no coração, não por medo de Covid, da situação, a gente sabe que Deus está no controle, Ele tem provado isso a cada dia nas nossas vidas. As boas notícias não param de chegar, os testemunhos de milagres não param de chegar, graças a Deus por isso, mas o coração aperta quando a gente se enxerga aqui, nessa telinha, né? E eu acho que nós passamos agora por um momento talvez um pouco mais amadurecido desse tempo de um culto nesse formato, onde nós já compreendemos que por mais que nós tenhamos menos estímulo visual, iluminação, muitos músicos, muitos cantores, muitas bailarinas do Senhor ali em cima do altar, um ambiente todo preparado, nós temos sido incentivados pelo Espírito Santo para que a nossa adoração ela seja genuína, independente do local onde a gente está. Se vocês estão num sofá, se vocês estão numa poltrona, se vocês estão sentados na beira da cama, não importa. O que importa é que nós estamos juntos adorando o Senhor em essência. E eu ouso dizer que eu penso que era isso que o Senhor Jesus queria dizer para aquela mulher samaritana em João 4, quando ele diz que vai chegar o dia que o Pai vai procurar aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente do local onde nós podemos estar. Então, eu glorifico ao Senhor, porque no início era uma coisa um pouco dura, todo mundo precisava ficar olhando quem é que tá, quem é que não tá, ou assistindo ao Aldair cantando e tocando. E com o tempo a gente vai compreendendo essa intenção e vai desprendendo, né, a nossa alma daquelas necessidades que nós mesmos criamos de estar num ambiente A, B ou C, desse jeito ou daquele jeito, mas independente de qualquer coisa, permitir que o Espírito Santo se mova em nós e leve até o Pai, até o Senhor Jesus, toda a nossa adoração. Muito obrigada, Aldair, porque eu acho que essa conquista nós temos tido também como igreja, né? A conquista de sermos verdadeiros adoradores que não se apeguem em nada, não vendo a hora de ter
toda a banda, todos os cantores, todas as bailarinas naquele ambiente maravilhoso que o Senhor nos deu, mas não é isso que nos move. E esse é o aprendizado que o Senhor tem para nós nesse tempo. Amém, queridos? Eu quero fazer alguns lembretes só rapidamente a respeito de alguns acontecimentos, algumas agendas que nós temos essa semana. Nós seguimos com as lives do apóstolo Alexandre, de segunda a sexta, às 19 horas. Ele tem trazido um impactante, edificante e desafiador mesmo. Hoje eu estava falando, num outro contexto, a respeito do quanto a gente ouve, às vezes, uma live e diz, não, eu sou pré-tribulacionista. Ouve a outra, não, eu sou meso. Ouve a outra, não, eu sou pós. Mas, afinal de contas, esse apóstolo aí que está nos ensinando, qual é a posição dele? E isso que é o relevante, né? Eu tenho dito o seguinte, se o Senhor quisesse que a igreja soubesse exatamente o dia, a hora e a forma, a ordem cronológica que as coisas vão acontecer, ele teria deixado isso muito claro. Ele não deixou. Ele nos deixou pistas. Então, eu acho extremamente válido essa proposta didática que o apóstolo está nos trazendo, porque ele está apresentando a diversidade de informações que a Bíblia tem. E de uma forma louca que só o Senhor vai poder fazer, tudo que está na Bíblia, embora nos pareça contraditório em algum momento, tudo vai se encaixar perfeitamente, vai fazer sentido e nós vamos dizer, o Senhor cumpriu exatamente toda a palavra. E isso é promessa de Deus, nós sabemos disso. A nossa mente não alcança isso hoje. Então, por enquanto, vale sim, e nós devemos fazer isso. Estudar, conhecer o que as Escrituras nos trazem, mas sabendo que a totalidade, a visão total é só do Senhor. E tem sido muito desafiador, porque, afinal de contas, nós estamos expandindo. E não há crescimento, não há aprendizados novos, não há evolução no nosso entendimento, né, se nós não somos desafiados. Nós ficamos sempre chovendo no molhado, como a gente diz. Né? A gente tem que, de vez em quando, ser confrontado com uma coisa diferente do que a gente pensa, para também poder ir em busca e tirar as nossas conclusões. Amém, queridos? Quero lembrar, especialmente as mulheres aqui, que terça-feira de manhã temos a minha live. Vamos para a 15ª edição do Cá Entre Nós. Me sinto muito honrada por ter recebido essa incumbência do Senhor, que é especialmente para esse tempo. Não estou dizendo aqui que vai ser para sempre, talvez depois da pandemia a gente mude um pouco o formato, mas eu sei que hoje o tempo é para isso. E nós temos recebido um retorno muito positivo de muitas pessoas, especialmente mulheres. Amém? É dessa forma que a voz da igreja chega até os confins da terra. É isso que o Senhor nos pediu para fazer e é isso que nós temos feito como igreja. Certo? Os jovens seguem se encontrando no sábado, às 19 horas, pelo Zoom, certo? Eles têm ali um período de louvor, um período de troca de experiências, a ministração da palavra, em alguns momentos algumas partes mais lúdicas também, ou algum aprendizado de uma forma, uma metodologia também mais lúdica, através de jogos, enfim, tem sido bem bacana. Então, eu quero incentivar que vocês estejam presentes também. O Alda vai fazer uma segunda edição daquela live solidária, foi feita, acho que semana retrasada, acho que foi, né, Alda? Ou foi nessa que passou? Retrasada, isso. Exatamente. Então, agora nós temos mais uma. Não são com os mesmos, né, Alda? São outros músicos, amigos do Aldo, que vão estar participando. Denis Silva e Adrian Carvalho vão estar com ele. E da outra vez, também se fez uma arrecadação. Ela foi, então, encaminhada para o Ministério de Transformação Social. Dessa vez, segue essa intenção de arrecadação de fraldas, alimentos, cobertores e produtos de higiene, que é o que nós temos priorizado na arrecadação do Ministério de Transformação Social para encaminhar para as entidades que nós temos auxiliado. Amém, queridos? Queria só trazer uma última questão para vocês. Nós temos, sei lá, uns 2 meses atrás, talvez, eu chamei a Sheila, né, e conversei com ela sobre a importância de nós, como igreja, estarmos dando suporte para as nossas crianças da EBD nesse período. Então, nós conversamos, elas fizeram algumas reuniões e definiram por esse formato, embora não querendo sobrecarregar as famílias, os pais, com, é mais um vídeo, já tem tanto vídeo da escola, tem mais um vídeo. Elas até levantaram essa questão e eu fui uma que disse, não, vamos fazer porque isso é importante, nós temos um compromisso com essas crianças. A Sheila pegou junto, conversou com os professores e, amados, eles se dedicaram.
para fazer cada um desses vídeos. Esses vídeos, quando a gente clica no link ali no nosso grupo da IBN, ele dá direto no YouTube. E eu vou dizer para vocês que eu me surpreendi muito com o baixo número de acessos desses vídeos. Então, eu gostaria de incentivar essas famílias. Essa semana, eles não fizeram propositalmente, porque nós começamos a entender que daqui a pouco as famílias estão sobrecarregadas, não conseguiram. Então, essa semana não foi feito. E o convite é para que as famílias realmente, com os seus pequenos, sementinhas, crianças e juniores, possam estar acessando e conversando com seus filhos a respeito desses ensinos. Certo, queridos? E eles estão realmente marcando uma reunião entre eles para poder repensar outras formas, né, de nós podermos seguir um trabalho lindíssimo que vinha sendo feito num formato e continua sendo lindíssimo, sendo feito num outro formato, tá? A gente está aberto a sugestões, inclusive, mas a ideia é a gente poder seguir dando esse apoio para as famílias no que diz respeito ao ensino da palavra aos nossos pequenos. Certo? Antes de passar a palavra para o apóstolo, eu quero anunciar para vocês que nós temos uma discípula nova de Jesus que vai estar congregando conosco na IBN de Porto Alegre. Eu não sei se ela está aí, deixa eu ver. É Jéssica, mais uma Jéssica. Onde é que está a Jéssica? Está aqui. Eu vou pedir para o apóstolo abrir o som dela, o microfone. Bem-vinda, Jéssica. A Jéssica tem uma... Oi, Jéssica, tá aí? Tô sim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A Adri tá ali, na minha tela, tá pertinho da Jéssica. A Jéssica foi um contato muito peculiar da Adri. Antes de começar a academia, elas têm uma história muito interessante, um testemunho que, em outro momento, talvez elas possam compartilhar. A forma que Deus uniu essas duas queridas. E, nesse tempo, ela vem me acompanhando também pelo Instagram, né, Jéssica? Sempre que pode, ela tá ali acompanhando as lives também. Então, eu gostaria, em nome de Jesus e em nome da Adri também, de apresentar a Jéssica para a IBN de Porto Alegre. Para nós é uma alegria, Jéssica, te ter conosco, e nós gostaríamos de orar e abençoar a tua vida nesse momento, te acolhendo, te recebendo nesse aprisco que nós chamamos de Nexus IBN. Certo? Certo. Obrigada, pastora. É um prazer estar com você. Que bom, querida. Vamos orar por ela? Estendam a mão aí profeticamente e vamos abençoar a vida da Jéssica. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, com o nosso coração cheio de gratidão. Senhor, muito obrigada por essa história tão peculiar da Jéssica se encontrando com a Adri, das sementes de amor, do Teu amor que a Adri depositou no coração, na vida da Jéssica. Obrigada pelo Teu despertamento. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu conduziu ela até aqui. Nós queremos nessa hora, como IBN, Senhor, nós queremos acolher essa amada, em nome de Jesus, abençoar a vida da Jéssica e profetizar, Senhor Deus, o Teu despertamento, profetizar sobre a vida dela o Teu cuidado, o Teu amor, o desenvolvimento da vida espiritual dela, o despertamento da vida emocional para uma caminhada de restauração junto de Ti, uma caminhada de um relacionamento lindo e profundo contigo. Senhor Deus, nós te pedimos que Tu nos habilite, que Tu nos dê condições de sermos sempre bênção na vida da Jéssica e que ela possa, junto conosco, Senhor, trabalhar para que o Teu reino se estabeleça sobre essa terra. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos? Atira um beijo aí para a Jéssica, que ela está vendo alguns de vocês. Atira um beijo. Seja bem-vinda, Jéssica. Graças a Deus. Vou passar, então, para o apóstolo Alexandre. Adri, parabéns pela conquista também. Beijinho. Shalom, queridos. Graça e paz. Estão me ouvindo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na galera aqui hoje. Olha só quanta gente linda. Dando uma olhadinha aqui. Tem alguns com a câmera fechada aqui que eu não consigo ver, né?
Mas que coisa linda. Uns tomando chimarrão, outros já deitado, né? Já quase dormindo. Por favor, não durmam no meio do culto, tá? Por favor, tá? Vamos combinar isso, tá? Eu prometo. Mas tem sala cheia ali, hein? Oi? Tem sala cheia lá no Eduardo, olha ali. Só. Meu Deus do céu, que tremendo. Então, olha só, que legal, gente. Que legal, viu? É uma alegria a gente poder estar trabalhando aqui dia a dia, né? E a gente, como a pastora falou, a gente tem trabalhado com esse assunto tão importante, que é o assunto escatológico, né? Espero que vocês estejam sendo abençoados por esse assunto. É um assunto difícil, desafiador. É um assunto que não dá para escrever a caneta, tem que escrever a lápis, como se diz. É um assunto que a gente precisa, não tem verdade absoluta, mas tem algumas pistas, como a pastora falou, que a gente tem estudado, né? Estudado aí no dia a dia, e já, eu acho que 8 lives já que foram só sobre esse tema, né? Comigo, fora as outras com o apóstolo Levi. E Deus tem dado misericórdia e graça, né? Então, obrigado pela presença de todos aí nas minhas lives. E confesso a vocês que não é fácil manter essa dinâmica. Eu estava conversando com a pastora antes. Admiro quem consegue fazer live todo dia por um tempo prolongado, porque isso é desafiador, viu? É desafiador ter conteúdo, ter relevância para conseguir estar levando a boa palavra, né, aos corações. Mas o Senhor tem dado graça e essa tem sido a direção, como a pastora falou, pelo menos nesse tempo de pandemia, né, para que a gente aproveite esse tempo da melhor forma, já que temos que ficar em casa, confinados, né? Embora os compromissos só aumentam depois que a gente chegou em Porto Alegre. Eu confesso a vocês, eu tenho dito para alguns que não dá para desencaixar o parafuso lá de Arroio de Sal e encaixar aqui e dar certo, viu? Não funciona. A nossa rotina que nós tínhamos lá, a nossa performance diária, ela não é a mesma coisa que em Porto Alegre, por uma série de coisas, por questão de logística, por questão de localidade, por questão de estrutura, por várias questões, né? Mas a gente está lutando a cada dia para tentar superar nós mesmos. O nosso maior desafio, amados, é vencer a nós mesmos, viu? O nosso maior desafio não é liderar os outros, é liderar a figurinha que está atrás do espelho, viu? Essa é o grande desafio, porque dentro de uma sinceridade, né? É muito fácil a gente criar um personagem, né? Mas viver a realidade não é fácil, tá? Viver uma vida real, uma vida com verdade, com realidade. E quando a gente vai viver com verdade, a gente primeiramente tem que admitir que a gente não é super-herói e que a gente tem fraquezas e que a gente também tem dias que a gente está afim, tem dia que a gente não está afim, que a gente tem uma alma que é volátil, uma alma que passa por flutuações, e isso faz parte da nossa humanidade, né? Então a gente, como eu tenho dito a alguns também, eu prefiro ser autêntico, né? Do que ser super-herói, né? Prefiro ser autêntico e acessível e humano e até fraco, eventualmente, porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o Senhor opera, né? Que o Espírito Santo se revela na nossa fraqueza. Então, nós estamos com a intenção, viu? E eu espero que eu não tenha, nesse momento dessas lives, eu não tenha, aí dentro desse estudo polêmico, que eu não tenha entristecido a opinião de ninguém, mas o objetivo realmente é estar contribuindo, né, para que todos possamos crescer aí numa direção. Amém, queridos? O que eu ia falar também? Eu vejo, olhando a carinha de vocês, as famílias reunidas, tomando chimarrão, né? Essa visão tão linda que eu estou vendo aqui de muitas famílias, eu fico sabe que me vem uma certa dúvida aqui. Será que quando a igreja voltar, o culto presencial, as pessoas vão estar lá, hein? Ou vai ficar mais fácil em casa, com o chimarrão, com a família, no sofá ali, já com o Netflix já na agulha ali, ó, quando termina já pula pro outro, né? Já cai pro lado, né? Já puxa ali o seriado. Será que não vai ser mais fácil, hein? Ou vocês vão querer lá ver o pastorzão,
ver a banda lá, o Ministério de Louvor ministrando, adorando ao Senhor, e depois sair para comer aquela pizza. O que vocês fariam num dia que nem hoje, chuvoso, hein? Fala a verdade aí, fala sério, hein? Coloca no chat aí, ó. Vocês iriam pro culto ou ficariam em casa aí no fofinho? Ó, a Dani disse que é para a igreja. A Kátia diz, a gente vai, queremos muito, estaremos lá, amém, glória a Deus. Gente, eu vou dizer para vocês, na Glara Holy, amém. Depois a pizza, exatamente. Queridos, isso é ser igreja. É simples, né? É compartilhar, é viver, é pegar a gripe do irmão. Isso é igreja, gente. É simples, né? Mas eu vou dizer, nós não fizemos para vivermos isolados, viu? E cada vez mais a gente se dá conta disso. Alguém? Nós vamos no culto sem pizza aqui, o Edu falou. A Kátia vai fechar uma pizzaria depois, olha aí. Mas olha só, isso é a vida da igreja, né? Ela é simples, ela é agradável, ela é compartilhada, né? E a gente convive, né, num contexto de igreja, com todo tipo de gente, com pessoas que têm um nível social bem simples, um nível social médio, um nível social elevado, pessoas que são brancas, que são negras, que são pardas, que são amarelas, alguns meio índios também. A gente convive com tudo que é tipo de povo, tribo, raça, nação, né? É a mistura de todos. A gente está ali decidindo conviver com pessoas e amar pessoas. Essa é a vida do reino, essa é a vida da igreja. Por isso que o Senhor, ele alerta que a gente não deixe de congregar. Eu fui falar em pizza, né? Agora o assunto bomba, né? Essas coisas de alimentação, elas são muito fortes, viu, no culto, viu? Elas bombam na internet, né? Então, é que alguns têm um perfil comportamental CF, né? Com fome. Estão sempre com fome. Tem outros que é CS, a Bruna diz que é CS, que é com sono, né? Então são perfis comportamentais aí inovadores, né? Mas, então, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente está se preparando, viu? Agora, nesse momento, olha aí, o negócio de comida é bom, é impressionante. A gente está se preparando para que num futuro próximo a gente consiga voltar aos cultos presenciais. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas o senhor é doido. Porto Alegre entrou na bandeira preta, Canoas entrou na bandeira preta, fechou tudo, fechou até, sei lá, só não fechou a farmácia e o supermercado que entra de 1 por 1. Né? Sim, mas isso é o que está acontecendo. Agora, o que eu estou vendo pelos olhos da fé é que nós vamos abrir em breve, viu? É que a gente vai, daqui um pouco, começar a ter uma liberdade maior para abrir os cultos. Hoje, eu tinha uma liberdade aí de 30 pessoas, né? E Manaus, há poucos dias atrás, estava também num caos total, muito pior que aqui, né? Muito pior que aqui. E já tem hospitais declarando o fim da pandemia em Manaus, né? Já hospital vazio, com 2 ou 3 casos que vêm do interior e a pandemia sendo extirpada, né? O próprio Apóstolo René publicou algo assim hoje. E lá já tem, então, uma possibilidade de 50% de ocupação do templo, né? Então, gente, em pouco tempo nós vamos estar normalizados, eu creio nisso, em nome de Jesus. Deus não faz nada por acaso. Eu acho que essa pandemia está com os dias contados. Eu acho que como é que eu vou dizer para vocês? Os equívocos, os enganos, as histórias mal contadas, as inverdades, elas vão começar a ficar cada vez mais clarividentes, né? E não vai mais ter como segurar a sociedade diante de um novo tempo. Então, preparem-se, que apesar desses dias, e nós só estamos confinados porque tem uma UTI que está cheia. É só por isso, não é porque você está doente.
Não é porque se você sair na rua você vai pegar Covid, não, é só porque tem uma UTI cheia e nós não estávamos preparados para isso aqui, infelizmente. A nossa prefeitura não aumentou os leitos da cidade pós a pandemia. Então, a gente fica aí aguardando que dias melhores venham, mas eu creio que vocês devem se prevenir, tá? Glória a Deus. Vamos então ir para a nossa palavra de ofertas do dia de hoje. Opa, a hora tá voando, hein? Vamos lá, vamos ser rápido hoje, tá? Nós temos no final a nossa Santa Ceia, mais uma ceia que temos em casa, né? Sendo abençoados. Vamos lá. Então, hoje eu quero, na palavra de ofertas, eu quero ler uma palavra com vocês que está no livro de Isaías. Deixa eu ver se está aqui à mão. Isaías, capítulo 12. Versículo 3. Isaías, capítulo 12, versículos 3. Quem já achou aí, faz um sinal. Vou ler aqui na versão aqui que o Júnior está colocando na tela, né, para facilitar. Vamos lá, então. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Pode ser, botar o próximo. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai o que é excelso o seu nome. Próximo. Cantar louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui uma palavra, né, aonde fala, vamos tirar água das fontes, né? E aí eu quero contextualizar, isso aqui ele está fazendo uma citação do que era feito naquela época, né? Então, na época da festa dos tabernáculos, eles desciam até o poço de Siloé. O poço de Siloé, tá? Ele vinha do vale de Guion, a água de uma vertente de Guion, passava por dentro de um túnel da rocha de um monte chamado túnel de Ezequias. E essas águas de Guion, elas desaguavam nesse tanque ou poço chamado Siloé, tá? Quando eu estive em Israel, é um passeio muito bonito, você entrar dentro de um túnel escuro com a água correndo embaixo, até pela cintura, e a sua cabeça batendo na pedra, e você andar ali quase 1 quilômetro dentro do escuro. É uma experiência fantástica, né? Que é só para macho, né? Aqueles que têm medo têm um outro caminho por fora que não... Mas aqueles que são machos vão entrar comigo lá no tanque de Siloé, né? No túnel de Ezequias que atravessa a montanha por dentro. É um negócio assim fantástico, gente, fantástico. Mas é aterrorizante um pouquinho, viu? Para quem nunca foi, é meio aterrorizante. Mas essa água, ela passa então dentro desse túnel de Ezequias e chega do lado, e o nome dela, então, é o tanque de Siloé, né? O poço de Siloé, chamado mais como Poço de Siloé, né? Então, ou tanque de Siloé, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam essa água, ela ficava fora da cidade antiga, ali dos muros, da Jerusalém murada. Eles pegavam nos jarros, aproximadamente de 1,5 litro de ouro, jarros de ouro e aproximadamente 1,5 litro de água, e eles, com esses jarros, eles subiam as escadarias, tá? Eles subiam as escadarias até lá em cima, iam subindo, né? E aí, vocês vão ver nos Salmos, não sei se alguém já viu nos Salmos, cânticos de degraus. Quem já ouviu isso nos Salmos? Já viu? Exatamente, esses cânticos de degraus é quando os sacerdotes eles estavam levando a água lá do tanque de Siloé até o altar do templo, né, onde eles derramavam no altar essa água, tá? Então eles pegavam, eles subiam toda a escadaria. Então de tantos e tantos degraus eles paravam, recitavam cânticos, enfim. E aí eles iam subindo até chegar com essa água lá no
no altar do Senhor, né, para despejar essa água, né, como oferta, né, como libação ao Senhor. Então essa água era derramada. A palavra de ofertas que eu quero trazer hoje tem justamente com esse ato de libação, e o nome da palavra é Nazak, tá? O que é Nazak? Nazak, ela significa libação e ela está relacionada a uma dimensão de transformação, tá? Eles acreditam, tá, que dentro da cultura, que a água, então, ela caía no altar, então ela evaporava, né? A água ela era transformada. Então, o sentido da Nazak, o propósito dela, era semear algo para uma transformação. E hoje eu tenho muito conteúdo para falar sobre essa oferta, mas eu não quero me deter muito, tá? Porque senão às vezes fica muito complexo e muito extenso, e hoje nós temos a ceia no final. Mas trazendo assim, de maneira bem resumida, tá? Essa Nazak, tá? Ela era, ela tinha a questão de transformar algo que era bom em muito bom, ou algo que era ruim em bom, né? E hoje o sentido desse propósito dessa oferta para nós, ela está ligada principalmente à questão das nossas gerações, tá? Eu teria que ter tempo para falar sobre Jacó, sobre outros personagens bíblicos que têm a ver com essa oferta, tá? Mas eu quero aqui resumidamente, tá, trazer o entendimento dessa oferta, que ela é principalmente, esse propósito é principalmente uma oferta na direção da transformação dos nossos filhos, tá? É uma oferta quase que específica, tá? Que ela tem a ver com a transformação, não somente para eles, mas principalmente para eles. Por exemplo, quando alguém está cansado de ver uma atadura na sua família, no seu filho, que nunca solta, daí espiritualmente você diz, Senhor, eu estou ofertando uma oferta específica para a libertação do meu filho, de transformação dessa mente, transformação dessa pessoa, uma oferta de Nazak, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa. A Nazak, tá? Ela tem esse sentido de libação, tá? E a palavra libação, ela tem o sentido de transformação, né? Não confunda libação com oblação, tá? Mas a libação, ela tem o sentido de transformar algo, né? Então, dentro daquilo que tenho estudado, essa oferta, ela pode ser aplicada hoje no sentido da transformação, principalmente em relação aos nossos filhos. Se você percebe, então, está cansado de lutar contra ataduras que estão tomando a mente e você vê que há uma prisão emocional ou até mesmo uma prisão espiritual e você não consegue ver os teus filhos romper nessa prisão. E aí eu coloco também filhos espirituais como objeto de transformação, né? Então você pode, movido pelo Espírito do Senhor, entregar, dizer assim, Senhor, eu quero consagrar essa Nazak pela transformação dos meus, daqueles que o Senhor tem me dado como geração, daqueles que o Senhor tem me dado como filhos, sejam eles biológicos, espirituais, ou aqueles que parece que nunca soltam as ataduras, amém? Eu poderia falar de Lázaro aqui também, profeticamente, mas olha só, essa oferta ela é muito profunda, ela é muito ampla e não vamos ter tempo aqui. Eu estava até pensando, é claro que após de ministrar essas 12 dimensões, tá, específicas, eu vou revisá-las, tá? Mas eu quero ou gerar um seminário ou promover um material para que vocês possam estudar mais profundamente. Mas o que eu quero lembrá-los, sobretudo, é que o sentido, tá, de nós ofertarmos com propósito é que, e eu não estou falando aqui de valores, eu estou falando aqui de propósitos. O sentido de ofertarmos por propósito é porque, muito embora nós possamos ter uma mentalidade religiosa de dizer o seguinte, olha, eu quero ofertar, mas eu quero ofertar sem esperar nada em troca. Ok, pode ser lindo de falar alguma coisa dessa,
mas não tem nada a ver com a Bíblia, porque todas as ofertas, e o meu propósito aqui é te ensinar que todas as ofertas bíblicas, elas não eram uma mera contribuição ao vento, ou seja, vou entregar por nada. Não, sempre quando eram feitas ofertas, se pensava em sacrifício. E quando eu sacrifico algo, eu estou pensando num propósito de alcance. Não é que você vai ser um barganhador com Deus, não é isso, não se trata disso. Não é que você vai fazer uma negociata com Deus, não se trata disso, mas Deus deixa princípios específicos na sua palavra. E o objetivo é que nós venhamos a entender esses princípios e nos mover por eles. Então, se ofertar já faz parte da minha vida, por que não agora eu começar a fazer ofertas com propósitos específicos? Só que uma coisa eu preciso dizer a vocês. Quando a gente começa a ofertar com um propósito, a gente começa a pensar em sacrifício e não numa mera contribuição, ou seja, joga a moeda na cesta, né? A gente pensa assim, não, eu estou disposto a sacrificar isso por esse propósito. E aí, muitas vezes, a nossa predisposição interior de fazer algo que realmente tenha mais relevância, tanto espiritual como para a nossa vida, como Davi disse, eu não quero dar a Deus aquilo que não me custe nada, isso começa a fazer mais sentido para as nossas vidas, porque afinal de contas nós estamos ali efetuando um sacrifício em prol de algo. E muitas vezes o quanto nós temos, né, de angústia naquela direção, ou até mesmo uma busca de alcançar aquele propósito, muitas vezes vai ser traduzido mesmo naquilo que nós nos dispuseremos a sacrificar, né? Então, só compreendam essa questão nesse ponto, amados, tá? Eu não quero e não gostaria que ninguém fizesse nada por emoção, mas, sobretudo, eu gostaria que você tivesse revelação e se movesse, tá? Se movesse pelo princípio do Senhor. Amém? Alguma dúvida? Se não, coloca, por favor, aí a conta bancária. Embora eu acho que todo mundo já sabe, né? A conta bancária da igreja, né? E se tiver alguma dúvida, pode me falar. Mas uma coisa que vocês não podem deixar de fazer é sempre quando fizerem uma oferta, informarem a Rosaura que vocês fizeram. Eu fiz essa semana uma oferta chamada Nasdaq, né? Não tem nada a ver com a Nasdaq, que é a bolsa americana científica, né? Não tem nada de tecnologia, não tem nada a ver com a Nasdaq, mas é a Nasdaq. Amém, queridos? Amém? Então, olha só, quando vocês fizerem isso, se fizerem, por favor, informe a Rosaura que ela vai estar me dizendo, olha, fulano de tal ofertou isso, aquilo, uma Nasdaq, ou um shekel, ou ofertou uma Corban, ou ofertou, sei lá, Olam, Asham, ofertou uma, sei lá, são tantas ofertas, né? Uma Zoivá, né? Então, independente que vocês fizerem, vocês façam a sua oferta e comuniquem. E eu vou estar entrando em contato com você. Não se preocupe. Se eu não tiver teu contato, a Rosaura já manda para mim. Ela sabe todos que eu tenho. A Rosaura, ela é onisciente. Ela sabe até o que tem no meu celular. Não preciso nem pedir, porque a Rosaura tem um dom especial. Assim, ela sabe, ela lê mente, ela é onisciente. Ela sabe o que tem no meu celular. Nem eu sei, a Rosaura sabe. É um negócio meio hacker, assim, né? Então ela Arthur, exatamente, ela é hacker. Quando ela desconfia que eu não tenho o telefone da pessoa, ela já manda a informação e o telefone. Então fiquem tranquilos, tá? Tá bom, queridos? Que Deus abençoe muito. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui no momento emocional, mas sobretudo espiritual. Nós sabemos que isso são chaves que o Senhor nos entrega para entrarmos no território e mudarmos a sorte do território. Por isso, Pai, nós queremos saber sacrificar louvores, te adorar com sacrifícios que realmente tenham propósito e relevância. E que isso venha trazer transformação nas nossas vidas, Pai. Por isso, sobretudo, que seja revelado em nosso espírito
em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, no final, a gente vai orar mais um pouco sobre isso, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, depois pode me perguntar no privado, que se eu conseguir responder, eu respondo. Tá bom? Vamos avançar, então, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abra a tua Bíblia aí, por favor. Deixa eu pegar aqui meu esboço. Podemos começar em João 14, 16 a 19. João 14, 16 a 19. Até essa semana, sexta-feira, eu brinquei com o João 14, agora estou lembrando disso. Porque quando eu li aquela palavra que Jesus fala que ele vai preparar moradas lá no céu para nós, né, na casa do Pai dele, e eu brinquei dizendo que me parece que Jesus era pré-tribulacionista, né, ou meso, né? Mas na verdade, ele deu essas pistas, mas ele mesmo disse que nem o Filho do Homem sabia o dia da volta. Mas com certeza eu acho que ele sabia o tempo, sim. Ok? Vamos lá então. Eu quero ler a partir do 16. João capítulo 14, versículo 16. Sempre lembrando o seguinte, João, ele é um evangelho, mas ele não faz parte dos sinóticos, né? O que são os evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos sinóticos, eles são os outros três que eles têm uma harmonia entre eles. E esse aqui ele tem uma característica diferente dos demais. Esse aqui é um evangelho profético, né? Porque ele profetiza mais coisas. E principalmente, quando alguém está iniciando na fé, a gente tem sempre o hábito de recomendar o início da leitura da palavra de Deus através de João, né? Por quê? Porque ele é um evangelho mais profético. Mas depois que você ler esse evangelho mais profético, o evangelho profético, você deve ler também os sinóticos para entender, porque tem coisas que não tem em João e tem coisas em João que não tem lá nos outros três, ok? Então, é importante, e principalmente porque João começa falando sobre o verbo, que é a palavra de Deus, né? O verbo encarnado, o verbo que tabernaculou entre nós. E não esqueça que esse mesmo João, apóstolo João, foi o apóstolo que escreveu também a Revelação, o livro da Revelação, chamado de Apocalipse, né? Foi ele que escreveu, então, na ilha de Patmos, o livro da Revelação. Eu pretendo no futuro, tá, fazer uma sequência de estudos só com o livro da Revelação, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para nós desmembrarmos exegeticamente e hermeneuticamente o que quer dizer o livro de Apocalipse, tá? Mas isso é um estudo para um outro tempo. Eu prefiro fazer isso, acho que ao vivo e a cores, tá? Vamos lá e num tempo assim mais tranquilo, né? Porque o João, ele é um livro escatológico, né? A revelação, mas ele é principalmente a revelação de Cristo. João não, Apocalipse. É a revelação do Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. Mas nem toda a movimentação escatológica está prenunciada nele. Tem muitas outras, né? Nos profetas, nos evangelhos, nas cartas paulinas. Tem escatologia desde lá do início da Bíblia, gente. Então, nós temos que pegar o contexto todo. Vamos lá, então. O que fala aqui, tá? E antes de entrar nessa leitura, eu quero lembrar em Mateus 28, 19, ali no 20, não precisa abrir, só vou lembrar, tá? Que Jesus disse que era para nós fazermos discípulos e que ele estaria conosco todos os dias. Lembram disso? E eu estarei convosco todos os dias. Mas nós sabemos que Jesus ele não está na terra hoje. Ele subiu aos céus e ele não está na terra. Então, como é que Jesus está conosco todos os dias, né? E talvez isso fique para quem não tem um entendimento mais profundo e pega um texto desse literalmente, vai ficar confuso. Como Jesus vai estar conosco todos os dias se nós obedecermos fazendo discípulos? Né? Então, isso vai ser
traduzido na realidade através do Espírito Santo na Terra. Então, o que Jesus está prometendo outro Consolador é porque, na verdade, ele era o Consolador. Ou seja, o Consolador estava nele. Mas quando ele vai ao céu e ele é glorificado e senta à destra de Deus, ele manda do seu Espírito sobre a terra. Por isso, muitas também correntes teológicas têm dificuldade de compreender a Trindade, né? Ou seja, o Deus 3 em 1, né? Mas nós vemos claramente aqui que, embora eles sejam um, conforme ele fala, em outros momentos da palavra, como, por exemplo, João 17, né? Nós vemos aqui que ele diz que o Pai é maior do que ele, né? Ele mostra que o Pai é maior que ele. Então, o próprio Filho, que é um com o Pai, ele se sujeita ao Pai, mas ele reconhece a supremacia do Pai, né? E ele está dizendo o seguinte, ó, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, né? Nós sabemos também que o Espírito Santo, ele também é chamado Espírito Santo, mas no Antigo Testamento, ali na Velha Aliança, ele é chamado Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, mas ele também é chamado agora de Espírito de Cristo. Então, eu creio que Jesus, do seu próprio Espírito, enviou sobre a terra, e por isso ele está conosco todos os dias, a partir do Espírito Santo. Então vamos ler no 16 ali. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, olha só, quando ele fala aqui, Jesus, que o Espírito da verdade habita convosco, é porque ele mesmo estava habitando, porque o Espírito Santo não tinha sido enviado da maneira tal qual nós o conhecemos hoje. Ele estava em Cristo, ele já habitava na figura de Cristo sobre a terra, né? E ele diz que habita, ou seja, habitava no presente, no presente tempo, né, com eles, mas agora ele estaria neles, né? Então, quando Cristo mandasse o Espírito Santo, ele não só habitaria na terra ou no meio deles, mas estaria neles. Então, o objetivo do Senhor é que o Espírito do Senhor esteja em nós, habitando através de nós. Uma coisa que eu já falei em alguns outros tempos é que para estar na terra, todo mundo precisa de um corpo físico, né? A partir do momento que se mata o corpo, né, a pessoa não está mais ali, mas o sopro de vida sai e o espírito, a alma, eles vão então para a eternidade, né? Não ainda no estado eterno. Agora, já que a gente está estudando escatologia, eu não consigo me permitir a falar assim, vai para a eternidade, mas eu prefiro posicionar onde na eternidade. Então, vai para aquilo que nós chamamos de céu, paraíso, né? Um local temporário aonde Jesus preparou moradas para nós estarmos, né? Principalmente aqueles que já morreram em Cristo. Então, por exemplo, nós perdemos, infelizmente, o apóstolo Laerte na semana retrasada. Então, para onde ele foi? Ele está agora com Cristo, está no céu, no paraíso, ou a Bíblia também chama de seio de Abraão, né? Então, o que ele diz aqui no 18? Não vos deixarei órfãos e voltarei para vós outros. Como que ele voltaria? Se para estar na terra nós precisamos de um corpo físico. E olha só, por que muitas vezes os demônios querem tomar as pessoas? Por que o diabo quer tomar a vida das pessoas? Por que ele quer usar a tua vida? Quem que já viu uma pessoa possuída por um demônio? Alguém já viu aqui? Não? Muitos já viram. Por que o inimigo quer tomar a vida das pessoas? Porque ele só pode colocar o plano das trevas na terra se ele tiver o território. E o território não são as árvores,
O território não é a terra, o chão, o céu, as estrelas. O território são as vidas, as pessoas. Então, o diabo também precisa de corpo físico para estabelecer o seu projeto aqui na terra. Por isso ele quer usar as pessoas para o mal. E quando nós somos usados por Deus, o Espírito Santo, ele toma. Então, por isso que Jesus veio em carne, porque o Espírito Santo fecundou Maria e ele veio sobre a terra. E aí, quando ele vai para o céu, ele sobe ao céu, né? O corpo sobe ao céu, ele envia do seu Espírito. Por isso que lá em Atos 1 diz assim, olha, o varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir agora, é o que vocês verão descer sobre as nuvens. Por quê? Porque o corpo subiu, foi guardado, mas o Espírito voltou para a terra. Amém? Estão acompanhando? O Espírito que estava nele voltou para a terra. Por quê? Porque agora o Espírito ele não está mais sobre um corpo só, que é o corpo de Jesus. Mas ele está agora, dentro do corpo de Jesus, mas ele está agora dentro de todos nós que somos a igreja. Por isso, o Espírito de Cristo desceu e por isso nós somos a noiva de Cristo e não a noiva de Jesus. Porque senão nós seríamos noiva do corpo. Mas nós somos noiva de Cristo por quê? Porque a igreja é aquela que habita, que é a habitação do Espírito de Cristo. Né? E nós vamos ver, então, ele voltar sobre as nuvens para resgatar a sua noiva igreja. Amém? Tá entendido até aí? Então ele diz no 18, ó, não vos deixarei órfãos. Hoje eu quero fazer uma leitura sobre esse texto, tá? E sobre um outro texto, eu acredito que vocês vão ser edificados em nome de Jesus, amém? E quero ser breve, porque nós temos também a ceia depois, tá? Mas olha só que interessante, vamos lá. No 18, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, né? Ainda voltarei. Como voltarei? Através do Espírito Santo. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, até aqui, vamos entender que Jesus, ele foi para o céu, ele foi entronizado, ele enviou do seu Espírito, Espírito de Cristo. E esse Espírito Santo, esse Espírito de Cristo agora, ele habita em nós. Porque da mesma sorte, ele não poderia fazer um trabalho aqui na terra, porque esse é o princípio dele, sem habitação. Então, o território do reino de Deus, para cada pessoa que recebe Jesus, o Espírito Santo entra nessa vida e o território do reino de Deus é aumentado. Como é que nós implantamos o reino sobre a terra? Ganhando mais almas para Cristo. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Então, cada vez que eu ganho uma alma para Jesus, o Espírito Santo entra nela e maior, então, é a atuação do Espírito Santo sobre a terra através das vidas e das pessoas. Amém? Então, a movimentação do Espírito Santo aqui na terra, ela está através da igreja, dessa noiva. Quem está recebendo aí? Deixa eu ver se eu acho aqui o outro texto. Perdi o outro texto, para aí. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Vamos lá para 1 Coríntios, tá? Capítulo 2. Pode ser a partir do versículo 6, tá? E aqui, tá? Vamos ler a partir do 2, tá? Do versículo 1, tá? Aqui é interessante que Paulo está falando à igreja de Corinto algo muito interessante, algo muito importante. Ele está falando de como era a pregação e a verdadeira sabedoria que ele poderia compartilhar através
do seu ministério. Então, o que ele diz aqui? No 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. O que ele está dizendo? Ele diz assim, cara, eu não usei uma oratória que impressionante, eu não usei um discurso emocional, um discurso arrebatador, nada disso. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o que ele diz no 3? E foi em fraqueza. Por isso, amados, quando você precisar ser fraco, não se preocupe, viu? Até Paulo foi fraco, eu também sou, e acredito que muitos de nós têm momentos de fraqueza. Então, fraqueza eu digo assim, o momento que você está sem esperança, está desiludido, que você está meio down, e aí você vai para a presença do Senhor, porque a Bíblia diz que vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, não se preocupe, a gente não é robô, viu? A gente não tem, assim, 100% dos dias que a gente está top, que a gente está, né? Você tem que lembrar daquela musiquinha do Tralalá, tá? Quem lembra dessa música? O Tralalá, lalá, lalá. E tem mais lalá do que tra, né? Então, não me façam cantar de novo e ensinar esse hino novamente, tá? Deixa para... Depois eu chamo a Sheila para cantar aqui, tá? Que ela é da escolinha da IBD. Então, olha só. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. E aí o que ele fala é uma coisa muito interessante. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, primeira coisa aqui, ó, Paulo, ele sabia que se ele chegasse lá e desse e fizesse um espetáculo lá, na oratória, na fala dele, ele é um cara muito culto, né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande sacerdote da época, um grande mestre da época. Paulo foi um cara que ele foi fariseu, né? Ele veio do farisaísmo, então eles eram doutores na lei. Paulo era uma pessoa muito escolada, ele era uma pessoa muito culta, muito douta, né? Então, mas a minha pregação, ela não se consistiu desse tipo de linguagem persuasiva, de sabedoria. Ou seja, uma sabedoria que só persuade, e isso, quer dizer, eu vou dizer para vocês que cada vez mais eu tenho fugido, tá? Porque às vezes a gente pode saber, ó, eu falo aquelas 3 palavrinhas, isso dá certo, mas isso não tem nada a ver com poder. Muitas vezes a gente pode ter métodos, né? Métodos assim, o fulano falou aquela frase que impressiona, e daqui um pouco eu posso pensar que o meu evangelho ele é feito de jargões que impressionam pessoas, né? Palavras que impressionam pessoas, de frases de efeito, né? Ou uma linguagem persuasiva, de sabedoria tão somente humana. Só que isso não transforma vidas. O que vai transformar vidas é a demonstração do Espírito e de poder, né? Então, Jesus sempre destacou que muitos creram neles por causa das obras, os milagres que ele fazia. Isso destacava a chamada de Cristo, o poder de Cristo, né? As obras que ele gerava sobre a terra. Porém, entretanto, todavia, você vai pensar o seguinte, pastor, mas eu não tenho o dom de maravilhas, eu não tenho o dom de profetizar, eu não tenho o dom de milagres, o dom de cura divina, eu não tenho esses dons, pastor. Não tem problema, meu filho. Talvez a tua obra não seja fluir nesses dons, mas a tua fala precisa demonstrar o Espírito. E aqui está uma chave poderosa para a evangelização, porque eu não posso ter uma linguagem persuasiva que atinja só o raciocínio da pessoa, ou só a emoção da pessoa, mas eu preciso ter uma fala que através dela flui a unção, e essa unção, ela mexe no espírito da pessoa, né? Então, e ele diz o porquê disso,
para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, olha só, a vossa fé, a fé é algo muito espiritual. Porque se eu não tiver uma fé, é claro, alguém coloca em posição antagônica, ou tem fé ou razão, entre a fé e a razão. Gente, a fé para mim ela já se tornou racional. Mas a fé, ela nasce do espírito. Ela nasce da consciência espiritual. E aí depois passa assim pelo meu raciocínio, passa até pela minha emoção. Então eu não posso botar fé em posição antagônica pela razão, com a razão. Mas a fé, sobretudo, ela já se torna até racional, porque ela já transcendeu já a questão da minha espiritualidade. E eu creio que na vida de vocês também. Hoje, para mim é lógico viver pela fé. Para mim, que diante da caminhada e do despertamento e do conhecimento, eu creio que para mim e para vocês já é uma questão de lógica servir o reino de Deus do que ir para o mundo, né? Mas a fé, ela não nasceu na tua lógica. A fé não nasceu no teu raciocínio. A fé renasceu do toque que o Espírito deu no teu espírito. Amém? Você está entendendo isso? Então aqui Paulo continua falando à igreja de Corinto, aos coríntios, né, que era o povo, e a igreja era de Corinto. Já vi irmãos falar Corinthians também, mas daí eu acho meio ideológico por futebol, né? Mas é coríntios, que são o povo, aos coríntios, e a igreja é Corinto, né? Então vamos lá. Entretanto, no 6, expomos a sabedoria entre os experimentados. E aqui está falando da verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele precisa ser ensinado. Sabe por quê? Porque tem gente que recebeu Jesus na sua vida, recebeu o Espírito, e o Espírito está habitando nela, mas ela não conhece o Espírito Santo. Embora ele habite dentro dela, essa pessoa não conhece o Espírito porque não se relaciona com ele. Não tem a capacidade ainda desenvolvida de relacionar. Então ele está dizendo aqui que a verdadeira sabedoria é quando você aprender do Espírito, você se relacionar com o Espírito e você conseguir agora, a partir disso, começar a tirar direções para a sua vida. Essa é a verdadeira sabedoria. Então aqui Paulo expõe a verdadeira sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século ou deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Então está falando que não é uma sabedoria que os homens comuns conhecem. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora o 10. Mas nolo revelou pelos Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, olha só. Esse Espírito que habita na tua vida, ele é o responsável por revelar mistérios que não foram revelados em outros tempos, mas estão sendo revelados para este tempo. E ele é tão poderoso, esse Espírito, chamado Espírito Santo que está dentro de ti, que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então ele é tão poderoso que ele examina até a profundeza do próprio Pai, do próprio Deus, né? Então olha só, deixa eu te dizer algo. Há um poder ilimitado, mas esse poder não é humano. Esse poder ele não vem de uma boa performance, de uma boa oratória, ou de um bom conteúdo. Esse poder ele vem de uma ação espiritual que é liberada. Por isso que
Nós, quando ensinamos a palavra, nós não falamos só ensino no sentido de informação, mas nós ensinamos no sentido de ministração, porque a ministração, ela traz transformação, né? Ela traz a transformação de uma vida, né? Então, aqui continuando o texto, eu já estou encerrando, tá? Paulo continua dizendo o seguinte: porque qual dos homens, tá? No 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim como também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, olha o que ele está dizendo aqui, vamos entender, né? Quando fala aqui espírito, tá? Aqui não está falando em dunamis, aqui não está falando em parácletos, está falando em pneuma, tá? A palavra do grego, tá? Esse pneuma, tá? Esse pneuma, ele vem do mesmo sentido dos nossos de pneumático, né? Ou de ar, de pulmão, né? O sentido, a tradução mais literal seria sopro, sopro do espírito, né? Por isso que o homem, ele tem um sopro de vida, né? E o que ele está dizendo aqui? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Então, esse pneuma, esse sopro, ele é atribuído ao sopro do espírito, mas ele também é atribuído ao sopro de vida do homem. Ao sopro de vida do homem. Então, olha só, ele está dizendo, quem vai conhecer o homem, senão o seu próprio sopro, senão o seu próprio pneuma, senão o seu próprio espírito? Então, o meu espírito, a minha consciência do Alexandre vai conhecer quem realmente eu sou. E da mesma forma que o meu espírito, que a minha consciência sabe quem exatamente eu sou, também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo é o responsável de fazer esse exame nas profundezas do próprio Deus. Então, lembra quando nós tomamos a ceia, e hoje nós tomaremos a ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Quem já ouviu esse texto, né? Está lá no texto da ceia. Podemos ler depois no capítulo 12 aqui do mesmo livro, tá? De 1 Coríntios, tá? Ali que fala da ministração da ceia. Aliás, eu acho que é o 11. O que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Porque está falando que só você, através do seu espírito, do seu pneuma, da sua consciência, você pode fazer esse autoexame. Agora, como eu posso examinar a vontade de Deus? Como eu posso examinar a revelação de Deus? Somente pelo Espírito Santo. E essa é a verdadeira sabedoria. Por isso, no 10, ele diz assim, mas Deus nolo revelou, né? Nolo revelou. O que essa palavra, deixa eu fazer um parênteses aqui, essa palavra nolo, ela é remim, tá? E ela é um caso, porque eu estudei um pouco de grego nessa quarentena, e o grego tem algumas terminações, e os pronomes, eles têm terminações, alguns dativos, né? Ou seja, que é entregue, a finalização dativa. Esse nolo tem esse sentido dessa terminação dativa, de entrega. Então, ele nolo revelou, ou seja, ele entregou a revelação pelo Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Ele entrega a revelação do próprio Deus pelo Espírito Santo. Então, amados, olha só. Você quer ter uma vida de sabedoria? E aí, você vai lembrar de Tiago lá, que diz assim, todos aqueles que querem sabedoria, peçam que o Senhor lhes dará deliberadamente e nada lhes impropera. Quem lembra desse texto? Né? Que sabedoria é essa? Essa sabedoria é quando você está pedindo sabedoria, você está pedindo essa revelação que o Espírito Santo te dá dos mistérios de Deus.
não se trata somente de uma sabedoria para uma situação local, embora a Bíblia diz que um dos ministérios do Espírito Santo em Isaías 11 é o Espírito de sabedoria, mas não se trata somente de uma sabedoria para as guerras, que é o que esse texto significa, né, de Isaías 11, o Espírito de sabedoria, que seria uma sabedoria para lutar as tuas guerras, mas sim uma sabedoria para acessar os mistérios de Deus. Aquilo que só o Espírito Santo pode examinar, as profundezas do próprio Deus, aquilo que ainda falta ser revelado para esse tempo, aquilo que ainda vai ser revelado para esse tempo. Então, assim como nós hoje, ao bebermos a ceia, participarmos da ceia, comermos o pão, bebermos do cálice, nós fazemos um autoexame, através da sabedoria do Espírito Santo, nós estamos examinando também as profundezas dos mistérios de Deus, da vontade de Deus. Quem está entendendo aí? E aí o 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E aqui fala de novo pneuma. Pneuma, tá? E agora o sopro do mundo. Então, há um sopro que vem do mundo. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês não têm recebido o sopro que vem do mundo. Quando fala mundo, fala toda o mundo não está falando aqui do planeta Terra, tá? Quando fala mundo, está falando da habitação das pessoas que são fora do reino de Deus, que são contrárias ao reino de Deus. Então, nós não temos recebido esse espírito do mundo, e sim o sopro, o espírito que vem de Deus. Então, olha só que interessante, além de nós termos o nosso espírito que é capaz de examinar a nós mesmos, nós temos o espírito, o sopro que vem de Deus, e nós não recebemos o sopro do mundo. Então, olha só, vamos ler novamente. Eu sei que talvez possa ser um pouquinho complexo, mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Então, olha só, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, ou o sopro do mundo, e sim o sopro, o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, tem um propósito para que ele nos revele essas coisas. E aí no 13, olha só, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, ou seja, pelo sopro do Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E aí, para finalizar, ele diz, ora, o homem natural. O que é o homem natural? É o homem que tem o sopro do mundo. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, ou seja, o sopro que vem de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga, olha, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o que ele está dizendo? Quando nós temos esse sopro que vem de Deus, no nosso espírito, o Espírito Santo, nós vamos julgar todas as coisas. Não está dizendo que nós vamos julgar todas as pessoas. A Bíblia não diz que é para nós julgar as pessoas, por isso não faça julgamento. Mas nós julgamos as coisas, o pecado, a injustiça. Sim, nós julgamos. A igreja, ela julga o pecado. Nós julgamos todas as coisas, não as pessoas. Mas as coisas que as pessoas produzem, sim. Mas nós não somos julgados. Por quê? Porque já somos absolvidos pelo Espírito. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, esse texto ele fecha assim com uma chave de ouro. Nós temos a mente de Cristo. O que seria ter a mente de Cristo? O que seria ter essa mente de Cristo? É uma mente aonde existe um despertar do espírito do homem que faz o autoexame, mas também existe o despertar do Espírito Santo na nossa mente que acessa e examina as profundezas de Deus. Por que trago essa palavra, tá? Porque eu quero dizer para vocês que isso é desafiador até para mim. É desafiador, não se preocupe dizer assim, pastor, mas eu não consigo ainda ouvir a voz de Deus. Não se preocupe. Isso é um treino e é desafiador e não é sempre que
que a gente vai ter assim isso tão claro, não é sempre. Mas ele principalmente vai se revelar através da sua palavra. Por isso que as direções que nós recebemos através da parte do Senhor, muitas delas vão vir através da palavra. Outra maneira é quando você está em silêncio. Esses dias eu vi um pastor falando, que ele dizendo na reunião de pastores que Deus fala muito com ele quando ele está no banho. E aí ele falou para o Senhor, Senhor, mas por que tu fala tanto comigo quando eu estou tomando banho? É porque quando tu está tomando banho, tu parou. Tu largou o celular, tu largou o tablet, tu largou o computador, tu tá fora da TV, tu tá sozinho no banheiro, ali em silêncio, tomando banho. E ali Deus encontra a pessoa para falar. E olha, isso já aconteceu muitas vezes comigo, de eu estar tomando banho e Deus falar comigo. É assim, eu preparo a palavra pro culto, né? Eu oro, coisa e tal, e aí eu vou tomar meu banho para ir pro culto. Né? E quando eu estou no banho, ali que parece que vem o rema, às vezes. Ali que é coisa profunda. Por quê? Porque parece que eu saí dos meus apoios, eu saí dos meus recursos. Nós, muitas vezes, somos apoiados. Nós temos hoje a Bíblia, que é o maior apoio. Né? E aí eu vou trazer uma questão teológica aqui, tá? Que toda teologia ela vem, né, toda a firma corrente teológica, ela vem primeiramente da Bíblia, da leitura da Bíblia, depois ela vem da tradição, né, da tradição daquilo que é feito, daquilo como foi aprendido, como é vivido, né? Ela vem das boas tradições e a gente vê que a própria Bíblia diz que nós devemos guardar as boas tradições, né? Não que eu vou virar um cara tradicional, não, mas eu não preciso também rasgar o que as boas tradições me ensinaram no decorrer dos anos. E também a Bíblia fala, a Bíblia não, a teologia diz que o terceiro pilar são exatamente a cosmovisão que se tem, né? Porque eu tenho um apoio bíblico, eu tenho uma tradição, mas eu tenho também uma cosmovisão, ou seja, umas lentes, né, que eu enxergo através das minhas lentes. E todas as doutrinas bíblicas acabam nascendo desses três pilares, né? Então, mas eu digo a vocês que, mesmo assim, tá, tem coisas que vão ser reveladas que não foram reveladas ainda. Não foram reveladas ainda. Tem coisas que a própria Bíblia diz que serão reveladas no tempo do fim. E são os mistérios de Deus que para esse tempo estão sendo revelados. E por isso cabe a nós ler a palavra, buscar, né? Mas muitas vezes a gente tem alguma dificuldade na nossa vida, na nossa casa. Você não sabe o que fazer e você vai pedir ajuda do Espírito Santo para tomar uma decisão. Você vai pedir, mas talvez você não tenha ainda uma percepção espiritual de ouvir a voz dele. E aí, eu te recomendo que, se você não tiver isso, pelo menos pare para ler a Bíblia. E essa percepção espiritual vai começar a nascer a partir da leitura da Bíblia. E também tem um tempo de oração individual para que você comece a aguçar o seu ouvido espiritual para poder. Mas mesmo assim, essa convivência com o Espírito Santo não é algo tão automático assim, não é assim, você está sempre preparado para... Eu creio que ele sempre está pronto para falar conosco, o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca e muitas vezes a nossa carne não está preparada para ouvir a sua voz. Muitas vezes nós estamos desconectados dele, né? Porque a nossa carne é fraca e muitas vezes nós acabamos por receber um sopro daqui, um pneuma dali, e nós já estamos distraídos e nós não estamos constantemente, né? E não há problema nisso, mas você saiba que vai ter momentos que você vai ter que parar para fazer isso, né? Por exemplo, eu sou casado com a minha amada esposa, amo ela, sou uma só carne com ela, mas eu não estou constantemente com ela. Mesmo durante a quarentena, tem tempos que eu estou sozinho, que eu preciso estar sozinho para fazer outras coisas. Eu não estou full time, eu posso estar próximo, mas não full time, olhando no olho dela, conversando e atento ao que ela está dizendo. Né? Às vezes ela até reclama que eu estou aqui e eu não ouço nada. Né? Mas, muito embora isso, mas eu sei que quando eu quero ouvi-la, eu vou ter que largar as minhas coisas, largar até meu celular, que senão ela não vai falar. Eu vou ter que sentar na frente dela ali, vou ter que ouvi-la
e aí nós vamos conversar, e aí sim, com atenção ela vai, e eu vou compreender o que ela quer me dizer. Então, buscar essa revelação do Espírito Santo é o momento que você vai ter que parar, porque nós não estamos constantemente, nós estamos fazendo outras coisas, nossa cabeça ela passa por muitas coisas durante o dia. Uma hora você está olhando um filme, outra hora você está fazendo um almoço, outra hora você está limpando a casa, outra hora você está, sei lá, trabalhando, resolvendo um problema, resolvendo uma questão com o filho. Você não está sempre orando, né? Mas tem momentos que você vai parar para ouvir a voz do Espírito Santo. E esses momentos ele vai falar contigo, né? E isso é treino, isso é... Você vai aprender, e aí eu me lembro de uma fala, de um exemplo que uma vez eu vi, nunca esqueci, que é que nem dinheiro, né? Se eu pegar uma nota de R$100, eu não sei se ela é verdadeira ou falsa, eu não tenho conhecimento nenhum para isso. Se eu pegar uma nota idêntica, falsa, eu vou achar que é verdadeira. Agora, um cara do banco, ele olha para a nota e ele já sabe que é falsa. O cara que está ali no caixa, ele não precisa, ele olha para a nota e ele já sabe que é falsa e é verdadeira, né? Por quê? Porque ele convive sempre olhando. Então, quanto mais você buscar ouvir a voz de Deus, mais você vai ter certeza se ela é a voz de Deus, é da sua alma, né? A convivência vai te dar essa intimidade, essa familiaridade com a voz dele. Tá bom, amados? Quem está recebendo a palavra aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tem gente recebendo aí. Amém. Amém, queridos. Que alegria poder servi-los mais uma vez nessa noite. Glória a Deus. Amém. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, amados, não é que vem dos homens, é que vem do Espírito. Não estou dizendo que nós devemos ignorar a sabedoria humana, não, de jeito nenhum, né? Por isso mesmo, no início dessa mensagem, eu aconselhei vocês a darem ouvidos à sabedoria que os médicos estão falando. Isso é sabedoria humana, mas pode ser que essa sabedoria também tenha sido movida pelo Espírito. Mas agora eu digo as revelações para a tua vida, há algo a mais, há algo que você vai alcançar no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Quem está recebendo aí, glória a Deus. Glória a Deus. É uma alegria. Amém, queridos? Nós vamos ter agora, antes da ceia, vamos orar. Vamos fazer um tempo de oração. Vamos colocar essas questões diante do Senhor, segundo a palavra que nós recebemos hoje. E talvez hoje você esteja pedindo ao Senhor sabedoria que vem dele, né? Pedindo para ouvir mais a sua voz. Talvez hoje você esteja pedindo, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. E o Senhor quer te dar isso. Você só tem que fazer o que é preciso, né? Separar um tempo para ouvir a sua voz. Como é difícil nós andarmos sozinhos na caminhada. Como é difícil nós não termos o conselho dele. Muitas vezes Deus vai usar o seu líder para te aconselhar. Vai usar o seu pastor. Como é difícil nós não termos conselho na caminhada. Mas ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador. E ele vai usar a Bíblia, vai usar o teu momento pessoal, ele vai usar os teus líderes, ele vai usar outras situações para falar contigo também. Pai querido, em nome de Jesus, nos sujeitamos à tua presença nessa hora. Pai, perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações. Nós queremos, Pai, nessa hora, colocar as nossas vidas no teu altar, te dizendo que nós dependemos de ti, Senhor, que nós precisamos de ti, Senhor. Senhor, nós queremos viver, Pai, essa realidade em nossas vidas, cada dia mais, Pai, uma realidade de nos movermos pela revelação do teu Espírito em nossas vidas. Nós cremos que, através do ensino de Paulo, que o Espírito Santo, ele examina as profundezas de Deus e elas foram derramadas sobre nós, foram colocadas em nós através do Espírito Santo. Senhor, nós queremos ter acesso a isso, Pai. Queremos ter acesso porque nós sabemos que ele é a fonte de toda a sabedoria para esse tempo.
Tem coisas que fogem, Pai, ao nosso controle. Tem coisas que a sabedoria humana fracassa. Tem coisas que a sabedoria humana não tem resposta, mas o Senhor tem resposta para todas as coisas. E Tu prometeste estar conosco todos os dias, através do Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco agora as nossas vidas nas Tuas mãos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai. Traz a Tua vida em nossas vidas, Senhor, e que nós possamos, Pai, sair, Pai, dessa vida mesquinha, desse plano mesquinho, desse plano do mundo, Pai, e possamos entrar num plano espiritual, Pai, para receber a Tua palavra, para receber a Tua vontade em nós. Por isso, Espírito Santo, nos ensina a conectarmos a Ti, Senhor, todos os dias. Nos ensina a termos um tempo contigo. Nos ensina, Senhor, a sair, Pai, de uma mentalidade humanista, Pai, mas que nós consigamos, Senhor, avançar para o alvo, Senhor. Não queremos estar também somente nas doutrinas elementares, mas queremos prosseguir para o alvo, para aquilo que é perfeito. É o Teu Espírito se movendo em nossas vidas, revelando, nos examinando, Pai. Senhor, nos trazendo revelação em todos os instantes. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. A irmã ali, Simone, está pedindo oração, que perdeu a carteira de documentos. Pai, traz de volta, nós te pedimos, Pai, essa carteira. Os irmãos concordam, em nome de Jesus. Com os documentos, cartões, traz uma solução para a irmã Simone, Pai, em nome de Jesus. E que ela não seja lesada com isso. Traz a Tua provisão, Pai. Traz a Tua unção. Traz a Tua, Senhor, a Tua resposta. Nós clamamos a Ti. Traz a direção certa do que ela deve fazer também nesse tempo. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Como eu gostaria de ter, nesse momento, uma adoração de fundo, né, para orar. Mas amém. Vamos assim, como dá, para que as conexões não caiam e a gente possa cumprir esse tempo aqui. Amém, queridos? Então nós vamos passar agora para nosso tempo de ceia. Vamos aproveitar para ler, tá? Só um momentinho. Pegue aí seu vinho, seu suco de uva, o seu pão. Tá? E eu quero ler contigo, antes de nós entrarmos na ministração da ceia, eu quero ler contigo o texto, né, que eu sempre cito, tá? E talvez fazer alguns comentários em cima. A família já está chegando aqui do meu lado. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Olha só, gente, que coisa linda. Deixa eu ver se está saindo aí. Opa! Peraí. Olha que coisa linda a minha esposinha preparou, ó. E tem um detalhe aqui ainda, ó. E espero que eu não faça lambança. Tem até a Arca da Aliança aqui, ó. Aqui a Arca da Aliança, uma florzinha e o cálice para nós cearmos juntos aqui. Deixa eu puxar um pouco para lá. Então, eu quero ler com vocês, antes disso, tá? O texto que a gente sempre cita na ceia, para vocês a nível de aprendizado, tá? A nível de aprendizado. Aqui Paulo também está ensinando a igreja de Corinto, tá? A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Vamos ler a partir do 11 e 23 de 1 Coríntios. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui ele tem uma chave. Examine-se. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então, o nosso espírito faz o autoexame agora. Examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então, olha só, ele está ensinando aqui que nós devemos fazer um autoexame. E aí algumas pessoas ficam preocupadas assim, pastor, mas estou em pecado. Não. Querido, se você está em pecado, esse é o momento de você se arrepender de verdade, decidir mudar de rota, pedir perdão ao Senhor e voltar à comunhão dos santos. Tá? Eu sei que em algumas igrejas na história mais tradicionais, elas diziam assim, ó, o cara está em pecado, então esse aí vai ficar aí 3 meses, 6 meses sem participar da Santa Ceia. Como se a penitência ela resolvesse alguma coisa. Não, o que resolve é arrependimento. Então, nós temos que fazer um autoexame, né? E se você precisa se arrepender de alguma coisa hoje, e existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é, eu não gostaria de ter feito, mas faria de novo. Arrependimento é, não farei mais. Não farei mais. Uma música. Então, o arrependimento, ele significa não farei novamente. Se eu estou arrependido, não quero mais fazer isso. Tá? E aí, acho que está um pouquinho alto, Júnior. Só um pouquinho. Não farei mais isso, né? Estou arrependido, né? E aí pede perdão e volta para a comunhão dos santos. Amém, queridos? O nosso objetivo não é a exclusão, o nosso objetivo é expandir o reino, não tirar ninguém do reino. Amém? Então vamos orar aqui, consagrando. Pai, eu abençoo o pão, que é o teu corpo. Eu abençoo o teu pão, que é o corpo moído, que é o corpo que representa o corpo de Cristo. E esse corpo foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, assim como eu abençoo também o cálice da nova aliança no teu sangue. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado. E nós obedecemos aqui nessa noite esse mandamento que o Senhor nos manda de fazer memória de Ti. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos participar agora do pão entre nós. Deixa eu repartir aqui o pão. Reparta o pão aí com a sua família. A Bíblia também recomenda que nós devemos esperar uns pelos outros. Amém? Porque tinham pessoas que naquela época saíam comendo na frente. Né? Então, isso, se você não pegou nada, pega um pão aí, tá? Pega um pão da casa, não precisa ser nada especial, tá? Pode ser croissant também, até alfajor, aqueles mais, né? O importante é nós estarmos declarando e cumprindo o propósito, amém? Não há poder nenhum no pão, tá? Agora tem uns que são mais modernos, que era alfajor e Coca-Cola, né? Mas não há não há nada, né? Não há nada no elemento, ele só representa, tá bom? Amém, queridos? Vamos participar todos juntos, então, do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Agora, nós vamos participar do cálice. E eu quero te convidar a você orar com a sua família.
papai ou mamãe, ou os dois, orem com os filhos, orem com a família agora. Profetiza sobre eles, abençoa eles. Há um poder tremendo, na voz sacerdotal dentro da família. Libera bênção, libera palavras de transformação, libera palavras de unidade, de amor. Tá valendo dizer que ama, tá valendo dizer que é importante, e abençoa e ora com a sua família em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Amém, queridos. Então, eu creio que mais um culto muito abençoado com todos vocês. Espero que vocês tenham recebido a palavra, que tenham sido abençoados. E eu quero orar agora para a gente encerrar. Pai querido, em nome de Jesus, fica com cada um agora. Que a tua paz esteja sobre os lares. Que a tua paz esteja sobre todos, Pai, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre as famílias. Porque o teu propósito sempre são as famílias. Então, Senhor, que o teu propósito se estabeleça, um propósito de vida, um propósito de restauração das famílias. Pai, aqueles que vão hoje, Pai, ofertar a Nazac, Pai, sob transformação, Pai, dos seus filhos, uma semente, Pai, de transformação, Pai, de livramento de ataduras, Pai, em nome de Jesus, que essa oferta ela entre no mundo espiritual como crédito e venha se estabelecer, trazendo muitos milagres nas famílias. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a todos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês darem tchau. Uma semana abençoada. Tchau para todos. Tchau, querida. Beijo. Tchau, queridos. Beijo. Saudades. Amo vocês. Cuide. Jaqueline, coisa mais linda. Deus abençoe você. Primeira Tchau, Ana. Amo vocês. Ai, que amor, Cauã. Aí, gurizada. E aí, beijos. Saudades. Saudades. Tudo bom? Beijo, Martim.